Olá, estamos dando início a mais um Fazendo X, hoje com dicas de artesanato. Já que a Páscoa está chegando, nada melhor do que a gente aprender alguma coisa de artesanato. E que tal uma pecinha de madeira, que vai ser ensinada pela Suzana Poli, bastante conhecida, uma artesã de mão cheia, como tantas artesãs e artesãos que nós temos na cidade. A Suzana preparou para a gente essa caixinha de madeira, que aqui você pode colocar chocolate, amendoim, presente para Páscoa. No final desse bloco a gente vai dizer o que nós vamos colocar aqui no segundo bloco, mas é surpresa, só para quem acompanha a gente. Então vamos começar aqui com a Suzana. Tudo bem, Suzana? Tudo bem. Tudo bom? Pintando bastante? Bastante. Sempre, né? Sempre. Suzana gosta e realmente faz com muito capricho toda essa parte aqui de artesanato. Suzana, aqui nós temos algumas técnicas. Temos a pintura do coelho, que depois nós vamos ensinar, mas nós vamos começar pela caixinha. Certo. Que aqui nós temos algumas técnicas, é isso? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um sombreado, tá? Tem um fundo, né? Um fundo rosa, com um sombreado num rosa mais escuro e as bolinhas brancas. E esse pesponto também? E o pesponto branco. Então tá. Como é que a gente começa? Suponhamos que quem está nos assistindo quer começar agora, quer comprar uma caixinha crua e começa por onde para fazer essa técnica? Tá. É uma caixinha de MDF, tá? Eu costumo passar um fundo branco e dou uma lixada nela. Tá? E depois passo a cor que quiser. Nesse caso aqui eu fiz um cor de rosa, né? Essa tinta branca vai um pouquinho de água ou dependendo da tinta? É tinta à base de água, tá? Então ela, se a pessoa comprar preparada, ela já vem pronta para uso, tá. Né? Senão, pincelzinho macio, passa uma demão. Passa uma demão. Tá? Pode secar com secador ou, né? Secar com secador. E essa lixa, uma lixa bem fininha, Suzana? A lixa 400. 400. Tá. E daí tá pronto aqui depois para passar o rosa? Sim, uma vez seco e lixada, aí tá pronta para passar a cor que a pessoa desejar. E daí passa uma, duas vezes até deixar bem aí coberto. Vai depender muito da tinta que a pessoa estiver usando, tá? Se é clarinha, né? Se é clarinha, às vezes precisa de mais mãos, né? Aqui a minha deu 3 mãos. Tá, então vamos passar né? mais uma vezinha aqui para quem está em casa, certo. Então acompanhar. Então hoje dicas de artesanato, dicas de Páscoa, né? A gente está ensinando uma peça de Páscoa bem legal para a gente decorar a casa, dar de presente, ou para quem faz artesanato para vender agora na Páscoa, é uma sugestão bem legal. Quem não quiser fazer para vender, não faz para vender, a gente sempre fala que artesanato serve como terapia. Exatamente. Né? Uma das melhores. Das melhores. Aqui pode secar com secador ou não, né? Como quiser. Como quiser. O secador sempre agiliza, né? Mas agora nesse calor, em questão de minutos, está seco. Está seco. E aqui também bem rápido, tinta bem aguadinha, já seca rápido. Tá, daí o próximo passo, ela vai passar, pode passar mais uma, Então essa tinta aqui já está prontinha com água, porque ela já está passando direto. Mas se você comprar uma tinta que tiver um pouquinho mais grossa, coloca um pouquinho de água, porque na verdade é aquilo que a gente sempre fala, né? Nós que trabalhamos com artesanato, e a gente já falou em outras entrevistas nossas aqui, outras matérias de artesanato, o resultado final, né, Suzana? A qualidade do seu trabalho aqui no final depende do que começou lá no fundo já. Se não lixou lá embaixo, de repente o seu trabalho aqui, o resultado final não vai ficar tão bom, porque não foi lixado, não foi passado um fundo. Tem MDF, isso que eu ia falar, tem MDF com qualidade, outros um pouco mais, qualidade um pouco mais suspeita, então vai isso tudo aí, o acabamento, o preço que você pode botar na peça depois, certo? Então aqui feito o fundo, qual é o próximo passo? O próximo passo seria a sombra, tá? Que normalmente essa sombra é feita com uma cor sempre acima daquela que a gente utilizou como base, tá? Para ela poder aparecer naturalmente, né? No caso aqui eu peguei um rosa choque, tá? Um rosa, pincel. Um pincel que a gente chama de chanfrado ou pincel para sombra, tá? Essa técnica é assim, a gente molha o pincel, tira o excesso da água, não toda a água, tá? Aí vai com a pontinha aqui
e trabalha essa tinta no pincel para que ela entre nas outras, que venha para baixo, junto com a água, que ela entra nas outras vai ficar um aguado, né? Vai ficar um aguado. Aqui eu já sequei demais, tenho que botar um pouquinho mais de água. Aí o que acontece? Eu faço uma sombra. Fica mais escurinho em cima e ela vai... Fica um degradê. Um degradê, né? Exatamente. Essa técnica muita gente tem medo de fazer porque não vai acertar, não vai... Mas é questão tudo da prática. Eu sempre, né? A gente sempre fala, e nós que trabalhamos com isso há tempo, tem coisas que a gente não acerta na primeira tentativa, mas a gente vai continuando e consegue fazer. Com o tempo consegue, tá? O importante é não desistir, e sim arriscar. Arriscar, exatamente. Então a Suzana está usando o pincel chanfrado, molhou, tirou o excesso aqui, pegou um pouquinho da tinta, espalhou numa base que ela tem, que é uma cerâmica, um azulejinho. Tem gente que faz essa espalha no vidro, tem gente que usa isopor, que prefere isopor, vai de cada um. Eu uso sempre a cerâmica ou o vidro porque eles não secam tão rápido a tinta. O isopor já vai absorver um pouco a água, né? Aí aqui secador sempre por perto. O secador é fundamental quem trabalha com artesanato, né? E aqui não tem sol, não tem como colocar no sol, não é desculpa para não poder pintar. Exatamente. Pronto então? Tá pronto. Tá. E agora? Eu vou fazer o pesponto primeiro, porque a bolinha demora um pouquinho mais, né? Para secar. Para secar. Então o pesponto é com tinta branca. Essa aqui é uma tinta acrílica, tá? Branca, mas pode ser a PVA. branca PVA também. Um pincel fininho, tá? Um 00. Bem fininho então para fazer o pesponto. O pesponto é outra coisa, quem achar que fez e não gostou muito, pega uma madeirinha e vai fazendo, é questão de treinar também igual o sombreado. E assim, ó, é uma questão também da tinta aqui, ó. Tinta molinha, né? Se ela tiver um pouquinho dura, ele vai sair muito grosso, então a pessoa tem que... Tira bem o excesso. O excesso do pincel, ó, deixa só na pontinha. Isso, assim que daí o Dixon consegue pegar direitinho. E aí vem trazendo os tracinhos assim, procurando deixar sempre uma distância e... Para aparecer o sombreado. O sombreado, né? Senão fica em cima. Não vai ficar em cima do sombreado, aí também não sei se está aparecendo, tá? Tá aparecendo, Então hoje nossa dica de artesanato é uma pintura em madeira, em MDF, uma opção para Páscoa, já que a Páscoa está aí. Você ainda tem tempo para fazer para vender, para dar de presente. Uma caixinha com apliques, né, que a gente chama. Então depois a Suzana vai mostrar o coelhinho e também o detalhe aqui de trás dos ovos. Pronto, lindo. Só assim já tá bonito. As bolinhas, eu costumo usar o famoso pincel. Pincel. Né? Existe o pinta-bolinha, né? Mas existe, vai, mas vai do que cada um se adapta, né? Se adapta também. Eu uso sempre a bundinha do pincel, como a gente chama, tá? E vou fazendo assim, ó. Na verdade, meio que um triângulo, tá entendendo? As bolinhas formam um triângulo. E daí elas ficam mais retinhas, proporcionais, assim, naquilo que tu tá pintando. Então daqui a pouco a gente faz mais de um lado. Menos no outro. Tá? Vou mostrar assim pro Dixon. Então, fundo branco uma vez, lixa, 3 demãos do rosa, seca bem, faz o sombreado com o pincel chanfrado, depois o pesponto com o pincelzinho bem fininho e a tinta bem aguada, é isso? E depois as bolinhas. E as bolinhas. Joia. Claro, depois aqui com o tempo, né, Suzana? Parte de baixo, né? Dentro, capricho. E o verniz depois, o que a pessoa pode passar? Acrílico? Pode ser, eu uso verniz fosco, tá? Também 2, 3 demãos. Para proteger bem a peça. Pode ser usado cera também, se a pessoa gosta de a cera incolor, né? Mas aí empasta, né? Certo. Aqui tá pronto então essa parte. Tá, e agora a gente pode passar então
para decorar essa caixinha com os apliques, é isso? Isso, os aí ovinhos. eu fiz aqui 2 ovinhos e o coelhinho, vamos começar pelo coelhinho? Pode ser? Uhum. Tá. Então, para a Suzana, para ela adiantar aqui pra gente, ela já passou um fundo, pode mostrar lá pro Dixon, ela já passou um fundo bege. Coelho a gente consegue comprar os apliques nas lojas, que felizmente a gente tem lojas boas aqui na cidade. Muito, é. Então foi feito o quê? Passou um bege? É, eu passei uma corzinha, marfim, né? Marfim, um amarelinho. Coelho a gente sempre faz corzinhas assim mais clarinhas, né? Aí já fez o... ele tem uma gravatinha, esse aqui, aí eu já deixei marcado com uma cor mais forte, tá? E a orelhinha dele, a orelhinha que fica pra frente, né? Tá. Tá. Certo, então vamos lá. Vamos lá, eu vou começar pela orelha. Então, na verdade, a Suzana já fez todo esse fundo e agora a gente vai começar com os detalhes da orelha. Dá pro Dixon pegar aqui. Tem uns detalhezinhos na orelha. Tem um sombreado também, Suzana? Tem um sombreadozinho. Sombreado, tem um pesponto, deixa eu espiar aqui e umas bolinhas. Eu hoje trabalho bastante com sombreado, sabe, Letícia? E eu gosto. Eu acho muito bonito, acho que dá um diferencial na pintura, né? Fica bem bonito mesmo. Tá? Então é o mesmo processo. Molha o pincel, põe um pouquinho na ponta dele e faz esse trabalhado aqui com ele, que daí a tinta entra nas outras cerdas, né? E aí então você vem trazendo aqui, ó, bem na pontinha, puxando até embaixo. Depois molha de novo, porque a pessoa tem que perceber se a tinta está secando ou não. Aí não, né? Vai dar o efeito, não vai dar para trabalhar. E o espaço da orelhinha é bem pequeno, mas não precisa comprar ou ter um pincel tão pequeno para fazer o chanfrado, que eu tô vendo que esse é grandinho. É, porque aí trabalha com a pontinha. Trabalha bem com a pontinha aqui, ó, aí só faz o necessário. Dicas de artesanato no nosso Fazendo X de hoje, primeiro bloco, com a Suzana, ensinando então a pintura em madeira agora para Páscoa. A gente já mostrou como faz a técnica na caixinha, que é a base do nosso trabalho de hoje, e agora ela está mostrando esse coelhinho aqui como fazer o acabamento. Vou aproveitar aqui, acho que eu fiz umas bolinhas ali já para ir secando, o mesmo branco que eu tinha já aqui, ó. As bolinhas na orelha. Bolinha na orelha para dar um efeitozinho, né? Já vai secando. Agora eu vou fazer a gravatinha de novo. O sombreado. Certo, agora a Suzana vai fazer o sombreado na gravatinha do coelho. Esse está se apagando é o risco da... O risco que eu fiz embaixo, tá? Às vezes a tinta não cobre, né? Então, passo a passo da nossa aula de hoje. A Suzana ensinando a pintura. Essa é chamada de country, Suzana, ou a country ainda é mais elaborada? Não, é country também, né? Esse aqui, Porque tem gente que faz essa pintura e não faz o sombreado, não faz tanto pesponto, isso, que é uma outra linha, outro estilo, né? Só mostra lá pro... Isso, aí o Dick já... O volumezinho todo do laço, né? Para isso também que é legal quando a gente faz esse sombreado, né? Que dá todo o volume, todo o sombreado da peça. Bolinhas aí também? Bolinhas. Vamos lá. Para você que quer trabalhar com artesanato, essa é uma dica bem legal. A gente está na casa, no apartamento da Suzana, ela separou um quarto aqui para ter o espaço, quer dizer, não há necessidade de muito espaço. Se você não tem o espaço, monta lá na sua mesa, né, na copa, na cozinha, depois desmonta. Sim, o importante, quem gosta, é fazer artesanato. Pode ser pintura, costura, colagem, o que for. E agora, sombra do coelho? Agora vamos fazer o coelho. Certo.
O coelho já tem mais partes que vão ser sombreadas, né? A cabeça, a orelha, barriguinha dele. E hoje muitos dessas madeirinhas que a gente compra já vem o risco, outros já vem até o modelinho do lado pintadinho em papel para a gente saber como acompanhar, como fazer esse sombreado. Porque o sombreado não dá também para sair pegando o pincel chanfrado e achar que sombreado vai em tudo. Tem que ter esse entendimento que é para sombrear realmente aquilo que fica embaixo, que fica em cima, para dar aquele volume. Isso, para dar o efeito, né, da peça. Não se faz em todos os lugares, né? Também tem que observar sempre esse detalhe. Então aqui eu faço as costas, um pouquinho aqui atrás da cabeça, já formando aqui dando volume, né? Fazendo o redondinho da cabeça dele aqui, ó. A pessoa que também está iniciando pode riscar tudo, né? Letícia, a gente que já tem mais prática, já vai direto, né? Ó, aqui eu tô separando as duas orelhas, então, né? Aí a que fica pra frente, a que tá no fundo recebe um pouco mais de sombra, porque ela tá escondidinha, né? Aí os detalhes que tem lápis, quando a gente desenha, tem que sempre tirar, porque senão, quando a tinta é muito clarinha, acaba não cobrindo esse lápis, esse grafite, né, Suzana? Quando eu percebo que a água vai, que a tinta não desliza mais, porque falta o pincel tá seco, aí é só botar um pouquinho mais de água e voltar a trabalhar. Fazer isso aqui. Por isso que a gente chama de terapia. Pelo menos para quem gosta, torna-se uma terapia. E eu acho que tem bastante gente que ensina também, né, Letícia? Tem bastante gente. A Suzana, um tempo atrás, ensinava a técnica bastante conhecida chamada de Bauer. Hoje a Suzana está sem tempo, porque ela tem, além do artesanato, ela tem uma outra função que daqui a pouco a gente vai saber também qual é. Mas tem bastante gente que ensina, sim, tem bastante ateliês, professoras muito capacitadas. Não posso fazer propaganda do meu ateliê, porque no momento não estou dando aula. Pois é. Mas foram... Eu já fui sua aluna, né? Isso, inclusive foram aí já foram uns 14 anos como professora e é muito bom. Por sinal, muito caprichosa e muito criativa você. Obrigada, mas eu acho que tem que ser, né? Principalmente quando a gente se propõe a ensinar, eu acho que a gente tem que... Eu sempre dizia para as minhas alunas, aqui eu ensino todo como tem que ser, a peça tem que sair daqui. Me chamavam de chata até, né? Brincando, né? Mas depois, se não quiser caprichar muito, aí é lá fora do meu ateliê. Porque tem muita gente, Suzana, que compra o artesanato, mas que procura um artesanato de qualidade. Não paga por pagar qualquer peça de qualquer jeito. Então, a gente tem que caprichar, fazer bem feito. Eu nesse sentido sou... Não sei se a gente acaba cobrando um pouco mais caro ou se a gente acaba perdendo, né? Por caprichar um pouco mais e às vezes não conseguir cobrar no artesanato, porque quem trabalha com artesanato sabe que às vezes é pouco valorizado. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar aqui registrado, que às vezes é difícil cobrar o valor que realmente aquela peça está exigindo pela mão de obra, pelo material, mas eu acho que principalmente a mão de obra, porque quem vê uma peça dessa daqui pensa que é simples, vai lá, passou tinta, mas não sabe tudo que vem lá de baixo, o fundo, a lixa, o tempo, os detalhes, né? Isso às vezes nem todo mundo valoriza e a gente como artesão não consegue colocar esse preço sempre na peça. Não. Mas a gente que gosta de fazer acaba fazendo e enfim, eu acho que é por aí também pelo prazer de fazer o que a gente gosta, né? Aqui eu peguei uma tinta um pouquinho mais escura que aquela, tá? Só para salientar alguns detalhes. Isso aqui é, digamos assim, chatice minha. Tá. Necessariamente a pessoa não precisa fazer isso, tá? Mas pode ficar só no primeiro sombreado. Esse é o segundo para dar um realce ainda no primeiro. Por exemplo, aqui o clarinho eu vim por dentro, aí o escuro eu fiz aqui por fora para justamente destacar porque na verdade o corpinho tá por cima, exatamente. Né? Então
É sempre ver isso, o que está em cima, tá em cima tem que ser mais claro e embaixo mais escuro, para dar o sombreado. Então, só que isso faz parte de cada um, né? Aí, só fazendo a primeira parte já ficaria bonito, sim, né? É isso que eu quero dizer. Pronto. Terminada a parte do sombreado. Deixa eu só fazer aqui 2 bolinhas aqui. Linda peça, bem delicada. Tá? Aqui o que a gente pode fazer, ajudar a fazer um narizinho. Narizinho é rosado, a rosinha. Isso. Narizinho eu separei essa corzinha aqui. A rosinha bem claro. A rosinha bem claro, Aí aqui eu tenho uma técnicazinha que eu acho que também uso essa, né, Letícia, de diluir um pouquinho essa tinta aqui, que essa minha aqui tá um pouquinho grossa, tá? Tá. Aí como é um pedacinho muito pequenininho, eu encho bem o pincel com a ponta do pincel e já faz fecho. o efeito. Aqui, tá? Eu fecho ele todo. A gente chama pintura gordinha essa aqui. Quando às vezes tu tens por exemplo, esse pedaço aqui, ó, tu pode diluir a tinta e já fazer toda. Pra não ficar passando 2, 3, várias vezes, tá? Eu vou demarcar o olho, tá? A gente já ia adiantando aqui, fazer o olhinho dele, tá? Eu só passo só pra eu ter uma noção de onde vai ser. Então, esse olhinho ali eu fiz com preto, né? Todo pretinho. Todo pretinho. Só um brilho branco para dar um... Aí também, ó, com parte de trás do pincel, faz uma... Se quiser pode fazer só assim. Só assim, né? Tá? Queres, Não, pode fazer do teu jeito, tá, aqui. É que quem tem medo de fazer assim, faz só uma bolinha, deixa secar, depois se quiser colocar o brilho pode colocar. Isso, Ou então só faz como a Suzana, faz a bolinha e traz um pouquinho para baixo, faz o olho um pouquinho maior. Na verdade, mais compridinho, oval, né? Ovalado, mais oval, não tão redondo. Aí com esse pincel bem fino. Bem fino, faz só um tracinho aqui embaixo do pincel. E ó. Então são muitas ideias agora para Páscoa. E assim, se você acha que não vai ter habilidade para pintar esse coelho, olha só que legal se a gente fizer assim. Só essa parte aqui, de repente coloca 2 ovinhos desse lado, 2 ovinhos aqui no lugar do coelho. Tem a cenourinha que é bem fácil de pintar. Caso você ache, não vou conseguir pintar o coelho tão bonito quanto a Suzana pintou. Então faça só os ovinhos que já vai dar um toque bem legal para sua Páscoa. Pronto. Agora, depois de seco, se faz o brilho, na verdade, são 2 pontinhos brancos, que dá de ver bem aqui, aí a peça tá pronta. Depois de bem seco, umas 2 demãos de verniz e cola na caixinha. E sempre pintar o fundo também, porque aparece aqui, né? As laterais, né? Deixa tudo pintadinho. Certo. Suzana agora vai ensinar, então, a pintura dos 2 ovinhos, que também acompanham aqui a caixa. E no mesmo estilo de pintura da Suzana, que é o sombreado. É por aí que a gente vai começar? Então, amarelo. Amarelo também, tem um amarelo. Da mesma maneira que a gente faz a caixa, o sombreado da caixa, faz o sombreado no ovo. E agora os detalhezinhos, então, desse ovo, que pode ser florzinha, risquinho, xadrezinho. Isso que ela vai ensinar agora é outra coisa que tem gente que tem medo de fazer, né? Que não vai conseguir fazer o traço reto ou fininho. Mas esse traço... Ele não é para ser perfeito, né? Ele pode ficar... eu fiz com a sombra mesmo, sabe? Que é com laranjado. Isso. Que... Faz bolinha, faz só pontinho ou florzinha. Esse é o pincel. Aí é o seguinte, é um pincel chatinho, né? Quadradinho, que a gente chama. Bem aguada a tinta. Bem aguada. Uma vez só já vai ficar pronto, é isso, Suzana? Isso. Aí tem que só trazer aqui no meio.
Bem fácil então, ai que lindo, já bem aguado. Dá uma secadinha e a gente já vai continuar. Deixa eu dar uma olhada porque... Você pode deixar assim. Um branco. Novamente o branco com o pincel bem fininho, a tinta bem aguada. Aí é bom um pincel para fazer essas listinhas mais longas assim. Cerda maior? Uma cerda um pouquinho mais longa, né? Pesponto com a cerda um pouco mais curta e esse traço. Quando é um traço assim, ó, que você vai ter que puxa quase uma vez só, né? Tudo de uma vez só, né? Aqui no coelho e nos ovinhos, depois da primeira demão, quando a peça está pronta, a Suzana deu uma lixadinha, que daí ficou um pouquinho mais claro no centro da peça. Isso. E aí tá pronto. Agora só falta um tracinho no meio ainda do azul, laranja, né? E depois a gente faz uma florzinha nesse. Então, no Fazendo X de hoje, dicas de artesanato com a Suzana Poli. A gente já está terminando a peça aqui e depois dos comerciais a gente vai voltar com a outra Poli, uma das outras, né? Com a Heloísa Poli. Então, só mostrar aqui. Bem fácil, já quer começar a florzinha? Isso. Com a Heloísa Poli, da Trufa e Cia, que parece que ela vai ensinar alguma coisa de chocolate no segundo bloco. Já que a intenção é a gente passar para vocês ideias, dicas de Páscoa, a gente vai mostrar como é possível você mesmo em casa colocar aqui, fazer uns chocolatinhos e colocar nessa caixinha para dar de presente. Então a Suzana está finalizando. Esse aqui também a gente faz a sombra então com azul escuro, que a gente não vai fazer aqui por causa do tempo. E aí depois é só faz a florzinha. Florzinhas com um boleador ou então assim, ó, com pincel. Lembrando que quando a gente faz bolinha tem que estar bem seca para passar o verniz, né? Exatamente. E não é bom secar às vezes com secador, porque se for muita, né? Ela racha ou pode até espalhar tinta, deixa secar sozinho. Isso é pura diversão. Então, certo, nós estamos com a Suzana aqui no ateliê dela, no apartamento dela. Daqui a gente vai para a Trufa e Cia, onde a Suzana passa praticamente o dia todo lá, que eu sei, e à noite é que ela fica aqui trabalhando na madeira, para aquilo que a gente falou, ideias que você pode encher essa cestinha aqui, essa caixinha, dar de presente. A nossa dica do primeiro bloco é essa, artesanato, nosso Fazendo X. Muito obrigada, Suzana, por nos receber aqui, preparar essa aula, porque tem toda, não é chegar aqui e já mostrar, tem todo esse passo a passo, a gente já conversou antes também. E obrigada, sucesso agora nos últimos dias de Páscoa, que vocês produzam bastante madeira e chocolate. Obrigada. E daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente volta com mais Fazendo X para você.